Resultado do primeiro leilão de privatização de rodovias do governo Lula provoca questionamento sobre as privatizações anteriores. O leilão dos 7 trechos de rodovias federais realizado ontem começa a ser comparado com os contratos em vigor no país. As diferenças ficam mais evidentes quando é feita a conta do preço das tarifas de pedágio. As das novas concessões são bem mais baixas. A primeira grande privatização do governo Lula foi herdada do Programa Nacional de Desestatização da Administração Anterior e transformou-se em alvo de disputa desde as primeiras tentativas de realização. Para os empresários, a taxa de retorno ao ano de 12,88% oferecida pelo governo era muito baixa, o que afastaria candidatos. No início desse ano, diante de intensas críticas, o governo adiou o leilão e reduziu a taxa de retorno para 8,95%. Pelas regras do leilão de ontem, foi declarada vencedora a empresa que ofereceu a menor tarifa de pedágio para operar trechos de rodovias. Foram leiloados 7 lotes, somando 2.600 quilômetros de estradas em 5 estados, num total previsto de quase 20 bilhões de reais em investimentos em 25 anos. O trecho de 562 quilômetros da BR-381 a Fernão Dias, por exemplo, foi vencida pela espanhola OHL, que levou mais 5 trechos de estradas no leilão. O preço máximo para a tarifa de pedágio previsto no edital era de R$ 2,88, mas a oferta vencedora foi de 99 centavos, num deságio de 65,43%. Com essa tarifa e 8 praças de pedágio, uma viagem de automóvel de São Paulo a Belo Horizonte custará R$ 7,97 em tarifas. O baixo valor do pedágio nas estradas federais poderá provocar questionamentos na segunda etapa de concessões de rodovias no estado de São Paulo, onde são considerados elevados os valores do pedágio. Uma viagem de automóvel de São Paulo a São José do Rio Preto, no interior do estado, por exemplo, custa R$ 55, pagos em 7 praças de pedágio. E está em nosso estúdio o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Mário, ontem o governo federal comemorou, festejou o resultado desse leilão, principalmente essa questão de um pedágio mais barato, e essa é sempre uma grande reclamação dos usuários das estradas. Agora, o governo tem razões para comemorar? Foi um bom negócio? Bem, do ponto de vista de dinheiro para o governo, não. Do ponto de vista de desgaste político com a cobrança do pedágio, desgaste político menor do que os adversários tucanos, sim. Na verdade, Maria Lídia, são 2 sistemas de privatização bem diferentes. Um adotado pelos tucanos, sobretudo por aquela administração com aquela cara fechada do falecido ex-governador Mário Covas em São Paulo, é chamada concessão onerosa. Ou seja, o direito de manter a estrada e cobrar pedágio vem depois de um pagamento de uma luva, de uma contribuição inicial bem grande. E o pedágio é, por consequência, trabalhado como, digamos, algo subsidiário, algo lateral. Agora, na concessão aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem essa luva, esse pagamento inicial. E, portanto, o pedágio pode ser menor. O governador Mário Covas, então, escolheu arrostar a opinião pública, porque ele era mesmo ranzinza e queria, digamos, recolher um dinheiro para os cofres estaduais. Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o outro lado da mesma moeda, que é não se desgastar com o público e também não pegar nenhum dinheiro na frente. Um e outro, no entanto, são completamente contra o conceito da privatização. E ambos privatizaram, ou ambos abriram
a concessão. Aí é que está, a questão política. Então, o governo Lula é um governo antiprivatista. Sempre o discurso teve esse tom. Você acredita que não apenas o resultado do leilão, mas principalmente o que se expressou depois dele, de contentamento, pode ser um balde de água fria nessa velha tese antiprivatista? Ah, sem dúvida nenhuma. O PT, hoje o PT, que se articula em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprendeu bastante nesses 4 anos e meio. E a questão de uma estrada bem conservada é uma questão hoje de cobrança de pedágio. No mundo inteiro é assim, com exceção da Alemanha. Na Alemanha as autoestradas são gratuitas, nos outros países são pagas. E o importante é que no sistema adotado em São Paulo, sobretudo, pelos tucanos, em particular, na época do ex-governador Covas, o preço é sucessivamente corrigido a partir de uma base alta. Então, o tempo vai passando e o saco de sal piora nas costas do usuário. Nesse sentido, a concessão agora adotada pelo PT, confiando no aumento da movimentação nas estradas, porque a economia está crescendo, tem uma vantagem importante também para o usuário final. E nesse sentido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a lição e as dificuldades e escolheu o caminho oposto. Sabedoria política, oportunidade, oportunismo no sentido estrito da palavra e, certamente, menos desgaste no futuro. Obrigada, Mário. Boa noite. Boa noite.